salmo, irmãos. Salmo 107. Salmo 107 é onde nós estaremos meditando, né, alguns versículos nesta noite, onde que o Senhor vem assim, falou muito, já o Senhor tem colocado essa palavra no nosso coração e nós temos assim meditado, né, pensado e olhado a situação, né? E então vamos meditar um pouquinho, aprender um pouquinho mais hoje com o salmista, né, a respeito da palavra do Senhor. Então, o Salmo 107, vamos estar lendo aí do versículo 1, né, até o versículo 3, né? Nós estaremos assim meditando e depois estaremos assim explanando um pouquinho mais o restante deste salmo, né? Salmo 107 diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Diga-nos os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo, e congregou de entre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Mar. Amém? Então aqui o salmista, né, ele nos convida a render graças ao Senhor pela bondade e pela misericórdia do Senhor para com o seu povo, né? E ele ainda fala, porque diga-nos os remidos do Senhor, porque Ele resgatou da mão do inimigo, né? E congregou de entre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Mar. Amém? Então, Ele nos convida e nós vamos olhando esse salmo, estudando ele, nós vemos que realmente o salmista, ele relata alguns fatos que acontecia com este povo que foi remido do Senhor, né? Então, se eles foram remidos automaticamente, nós percebemos que eles eram um povo que não pertencia ao povo de Deus, né? Era um povo que não conhecia o Senhor, mas o Senhor remiu eles, quer dizer, o Senhor resgatou este povo para si. E o salmista aqui, ele descreve a maneira como esse povo vivia, né? Antes, a primeira parte dele, antes de conhecer o Senhor, antes deles serem remidos do Senhor, a maneira como esse povo andava, né? E no versículo 4 ele fala assim, que este povo, ele andava errante pelo caminho deserto, por solitários, eles andavam errante pelo deserto, por caminhos solitários. Esse povo, ele tinha fome, sede, a sua alma estava desanimada, era um povo angustiado. Então, essa é a descrição que nós temos de como que era a situação desse povo, como que eles estavam antes de conhecer o Senhor, antes de serem remidos pelo Senhor. Mas a palavra do Senhor aqui, o salmista fala, agora, mas digam os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo. Porque realmente, irmãos, quando a gente não serve a Deus, quando nós não somos, antes de sermos resgatados pelo Senhor, realmente nós estávamos assim à mercê do inimigo. E nós vamos vendo todas essas dificuldades, esses sentimentos, né? Essa tristeza que esse povo tinha, a fome, a sede, o desânimo da alma, a angústia, andava perdido para lá e para cá. Essa é a função do inimigo, porque ele quer causar no ser humano, né? Ele quer deixar a pessoa assim. Mas aqui lá no versículo 6, né, de quando esse povo que foi resgatado pelo Senhor, o que aconteceu com ele? Na angústia deles, no desespero ali, que eles estavam nessa condição, com fome, com sede, né, desanimada, com a sua alma desanimada, angustiada pelo sofrimento que o inimigo tinha colocado em suas vidas. Quando eles clamaram ao Senhor, a palavra do Senhor diz que o Senhor
Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações, né? Então, se nós formos assim, pudéssemos colocar um título nessa mensagem, né, nessa pequena reflexão dessa noite, nós poderíamos assim dizer que Deus, Ele salva o seu povo das tribulações. Ele salva. É isso que o salmista, né, quer passar para nós. Que não importa o que nós estivermos passando, o Senhor, Ele nos salva das tribulações, dos apertos da vida que nós passamos, mesmo depois de ter conhecido, mesmo depois de nós sermos resgatados por Ele. Porque nós, assim, temos... quando nós passamos, né, por esse período, realmente nós nos angustiamos, realmente nós ficamos muitas vezes, dependendo do grau, da intensidade da tribulação, até mesmo sem saber como fazer, o que fazer, né? Mas a palavra do Senhor, o Senhor fala, clame ao Senhor que Ele vem ao seu socorro, né? Então, e nós, o povo cristão, temos vários tipos de tribulações nas nossas vidas, né? E tanto na área física, como mesmo na área espiritual, na área emocional, né? Porque nós não somos só feitos dessa matéria, nós somos feitos de corpo, de alma, de espírito, né? Então, todas essas áreas, dependendo da fase das nossas vidas, que ela sofre. Mas então, nesses momentos, nós temos que clamar ao Senhor. É isso que o salmista nos orienta. Clama ao Senhor, né? Porque Ele vem te livrar de todas as tribulações. E mais para frente, lá no versículo 10, né? O salmista ainda fala, né? Os que se assentavam nas trevas da sombra da morte, presos em aflições e em ferros, né? Essas pessoas, né? Como eu falei, tem vários tipos, em várias áreas, no qual muitas vezes nós estamos assim mais frágeis. E tem pessoas que eles chegam até a esse estágio, né? O povo tinha as pessoas, né, nessa época aqui do salmista, que eles estavam assim, tão distantes do Senhor, tão angustiados, tão aflitos, né? Que a palavra de Deus que eles se assentaram nas trevas e na sombra da morte, preso em aflições e em ferrolhos. Nós podemos levar isso aqui tanto para o lado espiritual, como também pelo lado físico. Pessoas presas no cativeiro mesmo. Porque quando nós assim nos afastamos do Senhor, quando por qualquer motivo nós nos distanciamos do Senhor, né, nós deixamos de ouvir a sua voz, nós passamos a nos sentir assim, solitários, a nos sentirmos assim, entristecidos, né? E a palavra do Senhor diz que esse povo, ele entrou nessa condição. Por quê? Né? O versículo 11, ele relata por que esse povo estava assim, com o seu coração abatido, né? Que estavam presos, estavam ali próximo da morte, né? As suas aflições eram tão grandes, porque qual o motivo que levou esse povo que foi remido, já era remido do Senhor, já era um povo de Deus, escolhido pelo Senhor, já era salvo em Cristo, mas eles estavam nessas condições. O versículo 11 diz que, na verdade, isso aconteceu porque é uma consequência dos atos que eles cometeram, né? E lá no versículo 11 diz o porquê. Porque esse povo, irmãos, eles tinham se rebelado contra a palavra de Deus. Eles tinham desprezado o conselho da palavra de Deus. Os conselhos que Deus dava a eles, de como eles deveriam proceder, como eles deviam caminhar. Porque anteriormente, antes deles serem do Senhor, eles andavam por caminhos desertos, eles andavam por caminho errado, né? E quando eles estiveram aflitos, quando eles estavam com fome, quando eles estavam com sede, quando eles estavam em perigo, que eles clamaram ao Senhor, Deus ouviu as suas orações.
E Deus assim atendeu, né,